Bem, Oi, então... gatão. Oi, Lívia, tudo na Professor paz? gravar. Oi? Nada, você já gravou. Pronto, estou Era botando pra aqui. gravar. Tá joia, obrigado, Lívia. Bem, vê só. é, Aqui nós vimos nos exercícios anteriores, desde que a gente estava falando sobre a questão das pilhas, não é? A gente verificava sempre que tem alguém, um dos metais que oxida e o outro reduz, né? Tá? Infelizmente, Isaac. Mas daqui a pouco chega o pessoal. Já está chegando. Ok? Então a gente viu isso, né, o tempo todo aqui nessa questão das pilhas, não é isso? Ó? Espontaneamente, zinco com a prata, o zinco espontaneamente cede elétrons para a prata, né? Ou seja, o zinco oxida e a prata reduz. Tá certo? Bom, então, todo metal tanto pode sofrer oxidação como pode sofrer redução. Vai depender de qual seja o outro metal que esteja sendo associado com ele, tá? Todo todo metal tanto pode oxidar como pode reduzir, tá? Essa tendência do metal em sofrer oxidação ou em sofrer redução é chamado de potencial padrão de oxidação ou potencial padrão de redução, certo? Então, se eu estou associando dois metais, por exemplo, o zinco com o cobre, tá? Como o potencial de oxidação do zinco é maior que o do cobre, o zinco oxida, porque a sua vontade em oxidar, em perder elétrons, é maior do que a do cobre. E aí o cobre reduz, tá certo? Mas pode acontecer do zinco estar sendo associado, interagindo com um metal que tenha potencial de oxidação maior do que o dele. Então aí esse outro metal sofre oxidação e o zinco vai sofrer redução, tá? Então essa tendência, que é o que a gente vai estudar agora, que é o que nós chamamos de potenciais padrão de oxidação e redução, tá certo? Então de forma bem simples, bem sucinta, é isso aqui, ó. A gente vai representar por esse Ezinho com o grauzinho, né, de oxidação, que é a tendência do metal em sofrer oxidação, e o potencial padrão de redução, que é a tendência do metal em sofrer redução. Conhecendo esses valores, que já são tabelados, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso, a gente consegue determinar a diferença de potencial da pilha, que abreviadamente nós iremos chamar de DDP, ou variação de potencial, ou ainda força eletromotriz. Isso tudo é a mesma coisa. DDP, variação de potencial ou força eletromotriz é a mesma coisa, tá? Podemos definir isso também de uma maneira bem simples, como sendo o trabalho realizado, tá? Para se deslocar cargas entre dois pontos, cargas elétricas entre dois pontos. Isso, em outras palavras, também chamado de tensão, tá? Então, como é que eu posso determinar essa diferença de potencial? Ou força eletromotriz, ou variação de potencial? Dessa maneira aqui, ó. Potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Ou ainda, potencial de redução maior, por isso que eu botei um M grande aqui, ó, de maior, menos o potencial padrão de redução menor, por isso que eu botei um Mzinho pequeno. Tá certo? E aí, se eu encontro um valor maior que zero, nós iremos classificar essa reação como espontânea. Se eu encontro um valor menor que zero, essa reação é não espontânea. Tá? Veja, como foi determinada essa tabelinha aqui, mostra para nós, a gente não vai decorar isso não, isso tem que ser nos fornecido, tá? Porque isso já foi calculado. Pegou-se o que a gente chamou de eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio, e foi associando a ele os metais. Então, tinha metal e, primeiro, atribuiu esse valor, ó, tensão para ele de 0 volts, tá? Então, o valor do potencial... Rogério, Oi. esse slide é outro slide que o senhor ainda não colocou no grupo, foi? É Porque o continuação. senhor mandou. Mandei, aí não tem essa segunda Mas parte, né? Não tem isso aqui, não. pronto, aí teria como o senhor mandar, porque eu Vou. estava olhando aqui e falei, oxe, não tem não. Mando sim. Pronto, Assim que terminar a aula, eu mando ele completinho. Toda aula eu atualizo. Tá certo? Vai ser, vai ser certo. aquele, o mesmo outro da nossa última aula. Tá certo? Mas isso aqui agora. Tá bom? Você vai ver que vai ser um complemento. A gente vai complementando ele. Tá certo?
Muito bem, Lívia. Então, esses valores aqui de potenciais, isso tem que nos ser fornecido para a gente trabalhar. Ninguém vai decorar os potenciais padrão de todos os metais, não, das substâncias, não, tá certo? Então, o que me pergunta normalmente é como foi, professor, que determinaram esses potenciais padrão? Nesse caso aqui, um potencial padrão de redução, tá? Todos esses potenciais são potenciais padrão de redução. Pegou-se um eletrodo padrão e atribuiu-se a ele a tensão zero, potencial padrão de redução zero. Esse eletrodo é o eletrodo de hidrogênio, tá certo? E aí, ó, foi medindo, foi montando uma pilha de um metal que eu queria determinar o potencial com o eletrodo padrão, tá certo? Foi dessa maneira que foi mensurado esses valores, tá? Então, tá aí o potencial padrão de redução de alguns metais, tá? Para que a gente possa trabalhar. Veja como é fácil trabalhar com isso. Primeiro exercício. Conhecendo as seguintes semi-reações e os respectivos potenciais padrão de redução abaixo, determine a DDP da pilha formada pelos eletrodos indicados. Então, veja aqui agora, ó, tá? Ele já forneceu para a gente, já disse que esses potenciais são potenciais padrão de redução. Então, como é que eu vou determinar? Ora, vou pegar aqui, está aqui, ó. A diferença, né? A DDP é igual ao potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Então, vamos aqui. Vamos pegar a formulazinha. Ok? Então, aí aqui tenha cuidado, tá? Com que para identificar quem é o maior valor e quem é o menor valor. Então, observe, ó. Quem é o maior valor aqui? Ambos são potenciais de redução, tá? Então, o maior valor é 0,80 volts, é maior do que menos 0,14, tá? Então, 0,80, que é o maior valor, tá? Menos o menor valor, que é menos 0,14. Então, vou abrir aqui o parênteses, menos 0,14. Ok? Então, a DDP vai ser igual a 0,80 menos com menos mais 0,14. Não é isso? Não é o maior valor menos o menor? Pronto. E aí, quanto é que vai dar isso? 0,94 volts. Ok? Então, DDP igual a 0,94 volts. Tá? Medida em volts, ok? Então, aqui na alternativa D. Viu como é fácil? Eu só tenho que ter cuidado com essa historinha aqui, né? De quem é o maior valor e o menor valor. Ambos os potenciais são potenciais de redução, tá? Então, potencial de redução maior menos o potencial de Tem como redução o senhor menor. repetir, por favor? Agora, tá? Então, ele foi fornecido para a gente, ó, as semi-reações de redução do estânio e da prata, com os seus respectivos valores de potenciais de redução. Ele fala isso aqui, ó, tá? E os respectivos potenciais padrão de redução abaixo. E aí pede para a gente determinar a diferença de potencial da pilha, a DDP da pilha. Aí aqui no nosso resumo, nós temos que a DDP da pilha, se eu conheço potencial de oxidação e redução, é o de oxidação mais o de redução. Se eu conheço os potenciais de redução, que foi o que ele forneceu para a gente, vai ser o potencial de redução de maior valor menos o potencial de redução do menor valor. Certo? Então, foi o que a gente aplicou. Tá? O maior valor dos potenciais de redução é 0,80 e o menor valor, menos 0,14. Então, vai ficar 0,80 menos... Quem é o menor valor? Menos 0,14. Abre parênteses, menos de novo aqui. Ó. Menos com menos, mais.
Vai ficar 0,80 mais 0,14, 0,94 volts. Alternativa D. Tá? Viu como é fácil? Bom, vai ter outros parecidos aí, a gente vai reforçando aí mais um pouquinho. 2. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida. Quando se une uma meia pilha onde a reação eletrolítica de redução ocorre espontaneamente no cátodo, com outra meia pilha onde a reação de oxidação ocorre espontaneamente no ânodo, aí ele forneceu aqui alguns potenciais, né, nesse caso aqui, ó, esses potenciais são potenciais de oxidação. Ó, aqui, qual a diferença? Como é que eu identifico uma oxidação e uma redução? Veja que aqui o estânio está recebendo elétrons, né? Ó. Lembre-se, quem tiver antes da setinha é reagente, quem tiver depois da setinha, produto. Aí tem uma maneira simples de você visualizar isso. Não é? Veja que o NOx do estânio no reagente era 2 mais, e no produto passou a ser zero, que quando o átomo é neutro, não é? O seu NOx é zero. Então, ó, veja que o NOx do estânio do reagente para o produto diminuiu. Tá? Se diminuiu o NOx, sofreu uma redução. Veja que o NOx aqui da prata era mais 1 no reagente e também zero no produto. Então, também diminuiu, também redução. Bem, na maioria das vezes, você olha assim, se você tem dificuldade em olhar o NOx, você olha a posição dos elétrons. Quando os elétrons estão nos reagentes, tá? Isso na maioria das vezes. Vai ter reações mais complexas, que aí eu tenho que verificar o NOx mesmo, tá bom? Mas nessas reações mais simples, tá? Você olha a posição dos elétrons. Se eles estão nos reagentes, a reação é de redução. Se eles estiverem no produto, a reação é de oxidação. Então, primeira coisa que eu tenho, a minha primeira habilidade é eu saber identificar quando é que a reação é de oxidação e quando é que a reação é de redução. Então, eu observo aqui que essas reações citadas aqui, eu observo que em todas elas, tá? Os elétrons estão no produto, ó. Os elétrons estão depois da setinha, ó. Tá, ó. Tem uma prata, né, ó. Quando isso acontece, sofreu uma oxidação. Ou então você olha o NOx. Veja, na primeira equação, a prata é um átomo neutro, se é um átomo neutro, portanto, o seu NOx é zero. E no produto, mais um. Vou até aumentar aqui a figurinha para facilitar a nossa visualização. Tá? Ó, reagente, a prata é zero. Produto, mais um. Aumentou, né? Mais um é maior do que zero. Então, se houve um aumento no número de oxidação, sofreu oxidação. Tá? Então, veja só, olha só, o cobre, sozinho aqui no reagente. Então, sua carga é zero. No produto, 2 mais. Houve um aumento no NOx. Quando o NOx aumenta, oxidou. Tá? Então, todas essas reações são reações de oxidação. Qual é a minha conclusão? Esses potenciais são potenciais de oxidação. Então, o potencial, a tendência, a vontade que a prata quer sofrer oxidação vale menos 0,8 volts. Né? A vontade, ou seja, o potencial de oxidação do cobre é de menos 0,34 volts. Ok? E aí, vamos ver o que ele está querendo. Com base nas semi-reações eletrolíticas acima, colocadas no sentido da oxidação, e aqui ele foi generoso, nos avisou que os processos são processos de oxidação, e seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de diferença de potencial quando combinados para formar uma pilha. Ora, veja, quem é que vai dar a maior diferença de potencial? Quem tiver um maior valor de potencial de oxidação com um menor valor do potencial de oxidação. Bem, o maior valor para potencial de oxidação está fácil visualizar que é 0,76. Né? 0,76 é um valor maior que 0,44, que é maior que Ai, 0. meu Deus do céu, eu gritei com fome, meu Deus, Nossa Senhora. Que foi, Lívia? É porque eu me estressei aqui com o carregador, eu dei um grito, não sei nem se vocês escutaram. Não, não escutamos não, fica tranquila. Certo?
E aí, menos, ó, 0,40 é maior que menos 0,34 e menos 0,34 é maior que menos 0,80. Então, quem é que vai me dar a maior tensão de pilha? Quem é que vai me dar a maior diferença de potencial? Ora, o metal de maior potencial de oxidação com um metal de menor potencial de oxidação. Então, eu já sei aqui que os metais envolvidos, o de maior potencial de oxidação é o zinco, e o de menor potencial de oxidação é a prata. Então, já sei que são esses dois caras que vão me dar o maior potencial, a maior diferença de potencial de oxidação. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual alternativa está correta. Aí agora é o seguinte. Quem tiver maior valor de potencial de oxidação, oxida. E quem tem o menor potencial de oxidação, reduz. Beleza? Veja que a vontade de oxidação do zinco em oxidar é bem maior do que a da prata. Então, quando eu estiver associando esses dois metais, zinco e prata, o zinco vai oxidar e a prata vai reduzir. Tá? Sim, professor, e como é que eu vou saber quem é o cátodo e quem é o ânodo? Ora, lembra disso aqui? Eu acho que lá no comecinho, lá, eu coloquei isso aqui para você. Ó. Lembra do CRAU? Onde C, cátodo, R, redução, A, ânodo, O, de oxidação. Então, entre o zinco e a prata, que são quem tem o maior e o menor potencial de oxidação, o zinco oxida. Então, o zinco vai ser o ânodo. E a prata reduz. Então, a prata vai ser o cátodo. Tá? Então, vai ser cobre como cátodo? Não. Vai ser a prata como cátodo e o zinco como ânodo? Sim. A nossa análise nos diz isso. Tá? Tranquilo, gente? Então, veja que eu agora, ó, conhecendo os potenciais padrão ou de oxidação ou de redução, a gente consegue determinar aí também qual pilha vai nos fornecer maior quantidade de trabalho. Certo? Beleza? Próximo. Considere a célula eletroquímica abaixo e os potenciais padrões. Veja que agora, ó, aqui em cima nós trabalhamos com oxidação, aqui embaixo, ó, na figurinha, esses potenciais são potenciais de redução. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto, ó. Porque veja que os elétrons agora, ó, estão antes da setinha, estão na posição de reagente. Aquele macetezinho que eu falei para vocês, quando a reação é bem simples. Uma reação simples, você olha logo a posição dos elétrons. Se tiver no reagente, a reação é de redução. Se tiver no produto, a reação é de oxidação. Tá? Ou então, olha o NOx. O cobre aqui é 2 mais, no produto é 0. Então, diminuiu. Se o NOx diminuiu, a reação é de redução. O níquel é 2 mais, ó, e no produto, 0. Então, diminuiu também. Então, essas reações são reações de redução. Consequentemente, esses potenciais são potenciais de redução. Tá? Ambos os potenciais. O primeiro é o potencial de redução do cobre, o segundo é o potencial de redução do níquel. Sobre o funcionamento da pilha e fazendo uso dos potenciais dados, é incorreto afirmar que. Tá? Então, vamos ver o que está errado. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de níquel para o de cobre? Bom, vamos fazer o seguinte. Quem tiver o maior valor de potencial de redução é quem vai reduzir. Então, quem tem maior potencial de redução? Qual é o maior valor? 0,34 volts ou menos 0,25 volts? Ora, 0,34 volts é um valor maior do que menos 0,25. Então, quando eu estiver formando uma pilha com cobre e níquel, o cobre reduz e o níquel vai oxidar. Tá? Os dois não podem reduzir para formar a pilha. Um reduz e o outro oxida. Então, quem vai reduzir? Quem tiver o maior potencial de redução. Tá? Quem tiver o menor potencial de redução, oxida. Então, entre esses dois metais, cobre e níquel, o cobre reduz e o níquel oxida. Então, os elétrons vão fluir, tá, espontaneamente do níquel para o cobre.
e não o contrário, tá? Então, os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico. Do eletrodo de níquel para o cobre, sim, isso é verdadeiro. Tá certo? Então, a gente não marca isso porque ele quer que a gente marque o que está errado. Beleza? Entendermos aqui, né? B. A ponte salina é fonte de íons para as Esse é meias do células. terceiro bimestre, né, professor? Oi, amore? Esse assunto é do terceiro, esse assunto Isso, é do terceiro bimestre, isso, né? eletroquímica. Certo. Tá? Então, ó, a função da ponte salina é essa. Lembra? A função da ponte salina é manter o equilíbrio iônico nas soluções. Ou seja, se aqui começa a ter uma diferença de íons positivos e negativos, a ponte salina manda íons para cá que esteja faltando. A mesma coisa para o outro lado. Então, quando ele diz assim, a ponte salina é fonte de íons para as meias pilhas, sim. É ela que fornece os íons para que as soluções fiquem em equilíbrio iônico. C. No ânodo ocorre a reação. Veja, aproveitando aqui a historinha do CRAL, do exercício anterior. CRAL. No ânodo ocorre o quê? A oxidação. Tá certo? Ó, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, no ânodo ocorre a oxidação. E nós vimos aqui que pelos valores de potenciais padrão de redução, tá? O cobre reduz e o níquel oxida. Se o níquel oxida, tá? Então, essa oxidação ocorre no ânodo. Então, no ânodo ocorre a semi-reação níquel oxidando, ó, veja que está ao contrário, né? Ó. Se essa reaçãozinha aqui é a reação de redução do níquel, a sua reação inversa é de oxidação. Então, está correto também. Né? Está correto. Tá? D. No cátodo, ocorre a semi-reação. Bom, no cátodo ocorre a redução. E não é o que acontece? Se eu, quando estiver unindo esses dois metais, o cobre tem um potencial de redução maior. Então, o cobre reduz. Então, está certo também. Aí, a reação espontânea que ocorre é, ora, o cobre oxidando e o níquel reduzindo. Aqui está o contrário. Tá? É o contrário. O cobre reduz e o níquel oxida. Então, o que está errado é a letra E. Ok? 4. Considerem as seguintes semi-reações e os potenciais normais de redução. Bom, então, aqui, tanto nós estamos tendo... Ambas as reações são reações de redução, tá? E tanto eu estou tendo a redução do níquel, né? Níquel 2 mais para níquel 0, e da prata, do ouro, desculpe, de 3 para 0. Então, esses potenciais são potenciais de redução. O que a gente observa, né? O potencial de redução do ouro é maior do que o do níquel. Só que ele quer que a gente determine o potencial da pilha. Tá? Então, vamos pegar a formulazinha aqui, que já está feitinha aqui, ó. Diferença de potencial. Vamos lá. Ctrl V, ó. Diferença de potencial vai ser o potencial maior menos o menor. Então, a DDP da pilha vai ser igual a um maior valor, que é 1,5, né? 1,5 ou 1,50, tanto faz, menos o menor valor. Nesse caso, o menor valor é menos 0,25. Ok? Então, a DDP da pilha vai ser igual a 1,5 menos com menos mais 0,25. Portanto, a DDP da pilha vai ser igual a 1,75 volts. Alternativa D. D não, C. Cuidado aqui nos valores, né? É 1,75 positivo.
Viu aí como é fácil? Professor, não, eu não tô entendendo nada não, professor. Vamos aqui, ó, se estresse não. Aqui os valores, tá conseguindo ver os valores? Ó, potencial padrão Oh, aqui é quanto? Menos 0,25. Potencial padrão aqui do ouro é quanto? 1,50. Como é que eu determino a DTP da pilha? Potencial, ó, de redução maior, tá vendo? Ó, botei um M grande aqui de maior, menos, essa é a formulazinha, ó, potencial padrão de redução menor. Tá vendo que eu botei um Mzinho pequeno aqui, ó? É sempre o maior menos o menor. Qual é o maior valor aqui? 1,50 ou menos 0,25? O maior valor é 1,50. 1,50. Aí o Porque tá menos, positivo. e está positivo, tá aqui, eu nem botei sinal. Aí menos, esse menos é o menuzinho da fórmula, tá? É o menuzinho da fórmula aqui, ó. Aí quem é o potencial de menor valor? O menor valor é menos 0,25. Aí abrir parênteses, menos 0,25. Aí eu vou fazer conta agora. A diferença de potencial vai ser 1,50 aí. Esse menos de fora com esse menos aqui de dentro, menos com menos, mais 0,25. Aí é só somar. 1,50 com mais 0,25, 1,75. É sempre fazer o maior Professor, menos o menor. Melhorou agora, Lívia? Melhorou. Então a fórmula é essa primeira, né? DDP Isso. igual é grau Isso. tal. Certo? Ó, esse headzinho aqui é de redução. Esse M maiúsculo é maior. Então, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Tá? E na E para equação, que usa para que o e quê, para que Lívia? usa esse N1 elevado a 2 mais 2 Isso aqui é a aí equação, isso ele aqui é a reação que ele está fornecendo. Ó. Considere as semi-reações. Isso aqui é a semi-reação de redução do níquel. E aqui embaixo é a semi-reação de redução do ouro. Ele está dizendo para nós que quando o ouro recebe 3 elétrons e se torna ouro neutro, ele precisa de uma tensão de 1,5 volts. Quando o níquel recebe 2 elétrons e se torna níquel neutro, ele recebe 0,25 volts. Tá? Ele está entendi. indicando a tendência do níquel e do ouro em sofrer redução. Entendeu? Agora, isso aqui é a reação de redução do níquel, reação de redução do ouro. Cada metal tem a sua própria tendência, né? São metais diferentes, então vão ter valores tanto de redução, de sofrer redução, de ganhar elétrons ou de perder elétrons também diferentes. Só que nós aprendemos que quando ele perde elétrons, ele sofre oxidação. Quando ele recebe elétrons, ele sofre redução. Tá? Aqui, ó, o níquel 2 está recebendo 2 elétrons. Então, quando ele recebe esses 2 elétrons, a tensão envolvida é de menos 0,25 volts. Uma tensão pequenininha, comparada do ouro. Ó. Então, a vontade do ouro em receber elétrons é bem maior do que a do níquel. E isso aqui me fornece a quantidade de trabalho que a pilha pode me fornecer. Você pode pegar as pilhinhas que a gente usa em casa aí no controle remoto, tem lá 1,25 volts. Ou seja, na hora que está ocorrendo esses processos dentro da pilha, ela fornece essa quantidade de trabalho. Beleza, Lívia? Beleza. Vamos resolvendo exercício devagarinho e a gente vai melhorando, tá? ô professor, Oi, liga, Patrick. na prova já vai estar Os valores têm que ser os fornecidos. valores já ou tem uns que a gente Isso. vai ter que achar para... Não, ou fornece, como foi fornecido aqui, ó, a semi-reação, né? Com os seus respectivos valores de potencial de redução, ou como foi feito aqui nesse outro exercício, ó. Ele forneceu uma tabelinha, não foi, ó? Forneceu uma tabelinha mostrando o potencial, nesse caso aqui, de oxidação de cada metal. Beleza? Ninguém vai ter que decorar No esses caso, valores, as não. questões vai estar mostrando, né? Tem que mostrar. Tá certo? Ninguém, não tem, Certo. ninguém vai decorar isso. Ninguém vai cobrar que você decore os valores de todos os potenciais, não. Tá certo? Vai fornecer ou a tabelinha ou fornecer na equação, como foi feito aqui. Tanto neste exercício como nesse aqui. Tá Tá? bom, obrigado. Nada, meu filho. Considere o esquema abaixo que representa uma pilha constituída
de metal cobre em solução aquosa de sulfato de cobre e metal cádmio em solução de sulfato de cádmio. Tá? Uma tabela fornece a informação de que os potenciais padrão de redução do cobre e do cádmio são, aqui ele forneceu os valores, eles que do cobre é de 0,34 volts e do cádmio é menos 0,40, potencial de redução. Então, o que eu vejo aqui? Que o cádmio, o cobre, tem um potencial de redução maior do que o cádmio. Isso implica dizer que se eu tiver esses dois metais associados, tá? O cádmio, o cobre vai sofrer a redução porque o seu valor de potencial de redução é maior do que o do cádmio. E o cádmio vai sofrer oxidação, né? Que para a pilha funcionar, alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir. Como que ele nos deu de parâmetro? Foram os potenciais padrão de redução. Eu vou verificar quem vai reduzir. Quem vai reduzir é o cobre, porque o potencial dele é maior do que o do cádmio, né? E que aí a prata é um elemento mais nobre do que o cobre. Se ele está dizendo que é mais nobre, é porque o seu potencial de redução é maior. Então, a prata ainda tem um potencial de redução maior que o do cobre. Tá? Quanto mais nobre o metal, maior o seu potencial de redução. Beleza? Certo? Então, assinale a opção que mostra a ordem decrescente de facilidade de oxidação dos três metais citados e a diferença do potencial da pilha indicada na figura. Bem, a diferença de potencial da pilha indicada na figura é o cádmio oxidando, não é? E o cobre reduzindo. Então é só fazer isso. Vamos ver. Valeu, Zac. Ô, professor, Oi. acho que ia ficar entre A, B e E. Porque se for para fazer o cálculo ali entre o menos ADDP. 0,40 com. O maior menos o menor. Vai dar 0,74, né? Sim, Então vai ficar A não, né? A não é menos? Não é? Porque quando eu fizer aqui o maior sim, menos o é. menor, vamos fazer? Deixa eu ver se dá até 3 minutos ali. Vamos lá. Ó, então, ADDP. Ô, raiva. Aí. Pronto. Então, muito bem, Isaac. Vamos conferir. Então, ó, ADDP vai ser igual ao potencial maior, que é 0,34, menos o potencial menor, que é menos 0,40. Aí agora, a DDP vai ser igual a 0,34 menos com menos mais 0,40. 0,34 mais 40 dá 0,74 volts. Positivo. Né? Aí já mata a questão, né? Alternativa B. Só com isso aí já mata a questão. Ok? Tranquilo? Então, ó, já vou colocar aqui a nossa próxima aula, tá? Vai ser eletrólise. Tá certo? Pronto. Gente, eu vou colocar aqui o arquivozinho lá no grupo de vocês, tá certo? Não se preocupe, viu, Lívia? Tá? Atualizadozinho aqui agora com isso aqui. Beleza. E na próxima aula a gente começa com a eletrólise, que ainda é parte de eletroquímica. Tá bom? Tranquilo, gente. Alguma dúvida? Temos 1 minuto ainda. 1 minuto e meio. Ô, professor, Oi. Estácio Camis não é nem, né? Cai. Estácio Mas pilha, essa parte só Jesus, eletroquímica só cai. Jesus. Não, é só estudar um pouquinho, minha filha. Olha, se eu aprendi, Lívia, pronto. Se eu aprendi, qualquer um aprende. Isso. Valeu, Zac. Valeu. Muito bem. Certo? Tranquilo? E é só, viu, Lívia? É só exercitar. Não tem mistério, não.
Ah, professor, eu Pode, gostei das pode aulas ser. hoje, que o senhor está bem animado. É porque, assim, quando o professor está bem animado, a gente gosta das aulas, sabe? Quando os professores estão... a gente fica... também. Não, tá bom. Tá certo? Qualquer coisa eu tô às horas. É só me chamar no zap, tá bom? Ei, beijão e um abraço para todos. Eu coloco agora lá o arquivozinho na sala de vocês, no grupo de vocês, tá certo? Um abração. Tchau, tchau, gente. Tudo bem, Isaac. Tudo bem.